Eu tenho a impressão de que, de fato, deve ter havido este monitoramento, que não era propriamente um monitoramento do meu gabinete, mas monitoramento de advogados. É outra preocupação que nós devemos ter. A criminalização da atividade advocatícia é um risco para a democracia e para o Estado de Direito. Um advogado não é criminoso pelo fato dele defender um suposto criminoso. Terminou só agora há pouco a contagem do dinheiro encontrado hoje de manhã pela Polícia Federal num apartamento em Salvador. O apartamento seria usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. Esse valor total é de inacreditáveis 51 milhões de reais. Na verdade, um pouco mais do que isso. 51.030.866,40. Uma parte desse valor, em dólares, a PF usou 7 máquinas e levou o dia inteiro para finalizar a contagem. Essa é considerada a maior apreensão já feita pela Polícia Federal de dinheiro em espécie. Os policiais se depararam com 8 malas e 6 caixas com notas de 50 e 100 reais e tiveram que usar 2 caminhonetes para fazer o transporte. As malas com dinheiro estavam no apartamento 201 deste prédio no bairro da Graça, área nobre de Salvador. A PF cumpriu o mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz Valisney Oliveira, da Justiça Federal de Brasília. O apartamento entrou na mira da Polícia Federal em julho. A PF teria recebido uma denúncia de que o ex-ministro Gedel Vieira Lima estaria usando o imóvel para guardar caixas com documentos. O juiz ordenou a busca porque entendeu que o apartamento poderia estar sendo utilizado para esconder provas. O juiz afirma no despacho que Gedel estava fazendo uso do apartamento que não lhe pertence para guardar documentos e objetos e que, em face dos fatos investigados, valores altos, lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa e participação de agentes poderosos, é preciso uma apuração urgente para que esse material não seja retirado ou destruído. Os moradores ficaram surpresos. O vizinho do apartamento ao lado diz que nunca desconfiou de nada. Nunca vi ninguém estar com caixa, não. Quando teve isso aí, eu até pensei que outra coisa pior. Digo, não é possível guardar um negócio. Eu nunca esperava ser dinheiro. Segundo a Justiça, o apartamento pertence a Silvio Silveira, que seria amigo de Gedel, e teria emprestado o imóvel para que o ex-ministro guardasse objetos do pai dele, já falecido. Silvio é réu em 2 processos que investigam desvio de dinheiro na empresa de distribuição de alimentos do Estado entre 2002 e 2006. Nós não conseguimos contato com ele. O ex-ministro Gedel mora a 1 quilômetro do apartamento onde o dinheiro foi apreendido. Ele cumpre prisão domiciliar por obstrução à justiça e não vem sendo monitorado por tornozeleira eletrônica porque a Bahia ainda não tem esse equipamento. Gedel é investigado na Operação Cui Bono, que apura crimes cometidos no período em que ele era vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal, de 2011 a 2013. Nós entramos em contato com a assessoria jurídica do ex-ministro Gedel Vieira Lima, mas não obtivemos resposta. Agora há pouco, a Polícia Federal divulgou uma foto do dinheiro já contabilizado. Os sacos de dinheiro ocuparam uma sala inteira. São mais de 40 milhões de reais e o equivalente a 10 milhões de reais em dólares. No total, o correspondente a 51 milhões, como eu já disse, 30.866,40. Aqui... Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, cheia de encantos mil e cheia de ladrão, como tem ladrão no Rio de Janeiro, ladrão formal e ladrão e ladrão. Tem todo tipo de ladrão no Rio de Janeiro, uma coisa impressionante. Bom dia, Brasília, batata assando em Brasília também, Salvador, Vitória e Belo Horizonte. Matei a pau, hein? Sim, que senhor. Coisa impressionante. Baralhado ainda. Minha gente, olha, é muito animado o noticiário e muito escandalizado o brasileiro, né? Não pode ser diferente. É um festival de horrores, é um negócio que nenhum cineasta, nenhum diretor conseguiria imaginar. Não sei se o Megali, que é um especialista no gênero de filmes de terror, já viu algo parecido. Bom dia para você, Megali, para toda a equipe do Café com o Jornal. Bom dia aí pro nosso Rafael Colombo também, no Band News TV. Megali, um abraço para você. Imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM, sintonizando, caso você queira, o Band News TV ou a TV Bandeirantes, o YouTube, o Facebook, o SMS, o WhatsApp, todas as redes. Bom, eu estava dizendo, o filme de horror nosso, ele é melhor do que um filme de horror do gênero de terror,
do ponto de vista da trama, né? Porque ele envolve também componentes policiais. É um filme de amor, tem muita coisa em que envolve relações, amantes, traição. É um filme de guerra, porque tem duas grandes quadrilhas batendo de frente com seus aliados minoritários e tal. A quadrilha à esquerda e a quadrilha à direita. Tem todos os ingredientes de vários outros gêneros cinematográficos num único filme. Máfia, muito bem lembrado, organizações criminosas, etc., doleiros, e malas e caixas, containers, e navios, iates, jatinhos. Que filme vocês já viram em toda a existência do cinema que tenha tantos elementos, personagens, tramas e tal, e de tantos gêneros distintos e tal? O nosso problema, ao lidar com essa magnífica produção supra-hollywoodiana, é que ela é real. Fosse um filme, a gente ia aplaudir de pé, pedir várias estatuetas, melhores efeitos especiais, melhor ator dramático, melhor malandro, melhor tudo, melhor assassino, tudo, ia ter de tudo. E a gente ia ficar, não ia ter negócio de Cidadão Kane, O Vento Levou, Dançando na Chuva, não ia ter filme que tivesse superado esta produção. Não fosse ela, para nosso pânico, a nossa realidade cotidiana. Você acha que num dia esgotou a possibilidade dessa obra, desse enredo, produzir uma novidade que te surpreenda, que te faça sacudir na poltrona do cinema? Agora tem poltrona que joga água, enfia o dedo onde não deve, te dá tapa na orelha, é um negócio... Eu fui ver um 4D outro dia, fui-me embora no meio. A poltrona queria ter relações sexuais comigo, pô. Fui-me embora do cinema. E outra coisa, eu tava vendo um filme distraidão, de repente já deu um pulo. Pô, não quero. Esse é 5D, o nosso filme aqui, é 5D. 5 dedos. É um negócio impressionante. O ruim disso tudo, minha gente, pensem bem, é que é real. É que é a história da nossa tragédia cotidiana real, absolutamente real. Tá se discutindo aí, todo mundo e tal, o que vão fazer com as delações do Joesley, da JBS, né? Se joga tudo no lixo, porque afinal de contas, alguém no curso da montagem da delação e da entrega de provas fez o que não devia e tal. E aí eu tenho colocado essa discussão desde sempre e agora mais ainda, que é o seguinte: o que interessa para o cidadão brasileiro que pagou esse ingresso e está condicionado a viver esta realidade, sei lá por quantas décadas mais, considerando que já vive há séculos? O que interessa? É que mude o filme. Ou que ele passe a ser de fato um filme e não a nossa realidade. E para isso, o que nós precisamos é que aquilo que de concreto tenha surgido nessas delações e em todas as outras seja apurado. Ah, não, mas o policial tinha que ter entrado pela porta da direita na hora de dar o flagrante e entrou pela porta da esquerda. Ah, não, mas o Janot tinha um auxiliar que vendeu a alma ao diabo e estava trabalhando nas duas pontas. Ah, não, mas a escuta feita até às 10 horas da noite capturou a informação que interessava às 10 horas e 30 segundos. Ah, não, porque, sabe, tem aqui um detalhe na página 18 que se enquadra na Lei 13, artigo 5º, parágrafo 6º e tal, então anula tudo. Não, peraí, anula tudo como? Anula tudo como? E onde a gente vai colocar, guardar as imagens, o sangue, as tristezas, as dores, as consequências dessa loucura toda que essa gente vem produzindo há séculos e agora de uma maneira tão concentrada, tão evidente, tão escandalosa, que as imagens simplesmente parecem ficção. O que você vai fazer, repito, como disse ontem, com a mala do Rodrigo Rocha Loures, se você anular as delações da JBS? Ah, mas as delações estão maculadas, por quê? Não sei. Tá bom, tá maculada, mas e a mala? Onde eu enfio a mala? E o dinheiro que tinha dentro? Onde eu boto a gravação do Jaburu? Onde eu boto a mala do Aécio? Onde eu boto a conta da Dilma e do Lula de 150 milhões?
Tudo isso pode ser coisa que não leve a lugar nenhum, mas tem que apurar. A prova tem que valer, a informação tem que ser considerada. Não me importa a intenção do delator, não me importa a intenção do promotor, do procurador, do Papa, da Madre Teresa de Calcutá. Não me importa se o Janot vai cair em desgraça, se o Temer vai continuar no governo ou se vai sair, se o Lula vai ser eleito presidente da República ou não vai. Pouco me importa. O que eu quero é que essa desgraceira chegue a algum lugar. E, geralmente, quando se leva a sério a apuração de coisas dessas, esse lugar é a cadeia. E é impressionante como uma parte importante da elite política, jornalística e do direito e tal, tá aí, não, tem que anular. Anular como? Faz o seguinte, anula os benefícios dados ao Joerle e ao grupo dele e de tantos outros delatores que delinquirem, mentirem, enganarem ou tentarem enganar a autoridade. Punam a autoridade que tiver transgredido lá nas relações com os delatores, bota para quebrar. Se tiver um ministro do Supremo que tenha vendido a alma ao capeta também, dando habeas corpus para gente que trabalha ou que tem relações familiares e trabalha com a família dele, pune o ministro. Mas os fatos que vieram à tona neste lodaçal, estes precisam ser investigados, estes precisam seguir seu curso. A sociedade não pode aceitar que por argumentos de ordem técnica ou que seja, deem lá o nome que quiserem, você engrenar, pisar no freio da Lava Jato, das investigações, engrenar uma ré e voltar para o estágio pré-Lava Jato. Como se a Lava Jato concretamente não tivesse produzido a quantidade de evidências, de provas, mostrado a quantidade de escândalos que tem mostrado. Então, eu não consigo entender como é que essa discussão prospera. Aliás, até consigo, né? A quantidade de gente com o rabo preso, direto ou indiretamente, nessa roubalheira geral, é muito grande. Eu gosto muito quando dizem assim nos jornais, estava lendo hoje na Folha, advogados defendem a anulação das provas. Aí você vai ler quem são os advogados dos réus. Não deviam opinar como se fossem pareceres técnicos. Se um ministro cuja mulher trabalha num gabinete ou numa causa de um réu tem que se considerar impedido de julgar este réu, um ministro de um tribunal, um juiz, chama-se, a declaração de impedimento se dá por esse comprometimento com a causa, com partes da causa, um advogado que seja advogado de réu da Lava Jato não pode ficar opinando como se fosse um parecer técnico na imprensa, dando a entender que está ali fazendo uma análise acadêmica da questão. Não pode, me parece uma maluquice. A quantidade de advogados opinando hoje na imprensa favoravelmente à anulação da prova denuncia um predomínio quase que absoluto de advogados que têm réus alcançados pela Lava Jato, enumerando pareceres jurídicos, trechos da Constituição, do Código Penal, blá, 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 blá. Então, olha, minha gente, só para deixar claro, e desculpe a insistência com o fato de ontem, é preciso a gente separar uma coisa da outra. Se o Janot fez besteira, pau no Janot. Se o assessor dele, braço direito dele, é um vagabundo que fez os crimes que tudo indica que fez, cadeia nele. Se o Joesley e sua turma e seus blue caps delinquiram no processo de delação premiada, anulem os prêmios e metam-os na cadeia. E mais quem tiver que ser atingido. Agora, tem uma conta de 150 milhões de dólares nos Estados Unidos que ele diz que operou para Dilma e para o Lula. Tem uma mala de dinheiro filmada pela Polícia Federal na mão de um braço direito do Temer. Tem uma mala de dinheiro filmada pela Polícia Federal na mão de parentes de Aécio Neves. Tem uma conversa esquisita no Palácio do Jaburu de madrugada. E tudo mais. Tem 1.800 políticos nominados na lista de destinatários de propinas da JBS. Aí nós vamos jogar isso tudo na trituradora, como já se fez com a Satyagraha e corre o risco de se fazer com a Castelo de Areia,
Porque a habilidade jurídica e tal dos advogados e suas sempre notórias boas relações e trânsito nos tribunais superiores descobriram ali uma vírgula fora do lugar. Desculpe, a sociedade brasileira não está atrás de botar vírgula no lugar. Ela quer virar essa página, ela quer sair desse filme, porque descobriu que ela está vivendo um filme que é a sua realidade. Essa é a mudança, essa distinção de coisas que tem que ser feitas aí. E mais, é a atenção da sociedade, é a pressão da sociedade em cima dos caras que vai impedi-los de chegar a esse ponto escandaloso. Vejam, ontem a imagem que correu o mundo foi produzida aqui no Brasil. Um mundo que tem guerra, que tem Kim Jong-un, que tem bomba, que tem Trump, que tem tal. A imagem que correu o mundo ontem foi produzida aqui no Brasil. Um apartamento do Gedel Vieira Lima, vamos parar com essa palhaçada de dizer atribuído a ele. É dele, a grana é dele, o apartamento era usado para guardar coisas dele, estava cedido a ele. Encontraram 50 e quase 2 milhões de reais. Eu peguei aqui no Google, hoje de manhã, o ranking dos maiores assaltos da história no mundo, em todos os tempos, Para vocês terem uma ideia, o assalto do Gedel, só esse aí, porque vocês imaginem o que ele não guardou em outros lugares, o que já não gastou, a quantidade de sapato do Butã que distribui para as amantes, para a mulher sei lá para quem, para os amigos, as participações dos associados nos crimes, quantos já levaram a parte deles. Isso que sobrou aí, apenas isso que sobrou aí, 52 milhões de reais, convertidos em dólares. O ranking mundial dos assaltos está em dólar, tá certo? Sabem em que posição o Gedel fica, minha gente? Ele fica no 7º lugar. É o 7º maior assalto da história no mundo, em todos os tempos. Esse volume de grana na mão desse ladravaz. Detalhe importante para quem está achando que eu estou atacando o Gedel, porque o Gedel era um íntimo do Cunha, do Temer, e participou no núcleo duro do impeachment. Bababá. O Gedel roubou essa grana muito mais no governo Dilma e Lula, onde foi ministro da Integração Nacional, onde foi diretor da Caixa Econômica, mexeu com fundo de garantia e tal, do que no pouco tempo em que esteve no governo Temer durante 7 meses, muito provavelmente preparando outros assaltos. O surpreendente não é dizer que ele tenha roubado essa quantidade de grana na era petista, onde também era do núcleo duro de governos petistas. O surpreendente é que ladrões desse naipe sobrevivam a governos antagonistas. A loucura da política brasileira é tão sensacional que ela não faz distinção de partido nem de ideologia. O senhor Gedel Vieira Lima e suas caixas e malas de dinheiro é o retrato pronto e acabado do que é a classe política brasileira. Ela sobrevive a tudo. Ela está em todo o espectro ideológico, em todo o campo partidário. Esse cara foi ministro do Lula. Esse cara foi diretor da Caixa na era da Dilma. Esse cara era braço direito do Temer. E o Temer é inimigo mortal da Dilma e do Lula e vice-versa. Como é que pode? Mostrando que eles são o fato perene, o fato estável da nossa realidade. A classe política nos rouba. Não importa qual seja o seu discurso, não importa qual seja a cadeira que ocupa no campo da ideologia e no campo das legendas partidárias. Isso é o que essa gente faz. O 7º maior assalto do mundo foi praticado, repito, apenas com isso que foi achado aí pelo senhor Gedel Vieira Lima. Daqui a pouco vão dizer que arrombaram a porta do apartamento com uma chave de fenda que não estava autorizada pelo ministro do Supremo. E aí vão anular a prova também. Vão transformar esse dinheiro em vapor. É isso que esses caras querem sempre, né, minha gente? Vamos nessa. Cuidar de cada tostão do dinheiro público, porque o dinheiro público é sagrado. O que eu pretendo como governador é isso. Os políticos vinham aqui fazer demagogia. Enquanto isso, o poder paralelo ia se organizando. Desejo de não ver mais o Rio de Janeiro sendo destruído, sendo acabado por forças políticas que pensavam em si e não pensavam na população. O presidente Lula e eu, em 2006, no segundo turno, fizemos um pacto
um pacto de mudança do Rio de Janeiro. Votar no Sérgio Cabral é quase que uma obrigação moral, ética, porque esse homem já provou que é um homem de bem. É tão bom cuidar dos pobres, eu acho que o Sérgio está fazendo isso com muito carinho. É o olhar fraterno, é o olhar generoso, sabe? É a pessoa trabalhar um pouco com o coração. Hoje nós não temos nenhuma divergência, e se tiver, essa divergência é jogada, sabe, no lixo, porque o que nós queremos é dar ao Rio de Janeiro o que o Rio de Janeiro merece. Por isso eu não tenho dúvida nenhuma que ele é o melhor governador que o Rio de Janeiro já teve. E é preciso o Sérgio continuar para terminar a grande obra de restauração do Rio de Janeiro. Se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris. O empreiteiro Fernando Cavendish, dono da construtora Delta, alvo da CPI do Cachoeira, aparece ao lado do governador Sérgio Cabral, simulando passos de dança. As fotos foram feitas durante uma viagem a Paris em 2009. Final de ano é tempo de renovar as esperanças. Mesmo sendo tão difícil renovar esperanças num momento como esse, quando a gente vê cair a máscara de tanta gente e a realidade se mostra muito diferente do que era prometido em época de campanha. Gedel é competente, Gedel é gente da gente, força de líder lutando por nós, ninguém cala essa voz. Você foi um cumpridor de tarefa extraordinário, e isso eu tenho ouvido não apenas da minha boca que viaja com você, mas da companheira Dilma, que conviveu contigo e coordenou. E eu disse ao Gedel outro dia, é uma pena que você deixe o governo, você poderia continuar no governo, sabe que seria melhor pela grandeza do teu trabalho. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha, e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. No Brasil, Décio, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. Votar no Sérgio Cabral é quase que uma obrigação moral. Você foi um cumpridor de tarefa extraordinário. Eu ainda acredito muito no Feliz Ano Novo. Acredite você também. O lugar de ladrão é na cadeia. Eu tenho a impressão de que, de fato, deve ter havido este monitoramento, que não era propriamente um monitoramento do meu gabinete, mas monitoramento de advogados. É outra preocupação que nós devemos ter. A criminalização da atividade advocatícia é um risco para a democracia e para o Estado de Direito. Um advogado não é criminoso pelo fato dele defender um suposto criminoso.